Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez ter a sua companhia pela nossa querida TV Mundo Maior. O programa ABC do Espiritismo, que tem o compromisso de levar sempre uma mensagem de amor, uma mensagem de paz e uma mensagem de alegria. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria estarmos juntos uma vez mais com o programa ABC do Espiritismo. Cumprimentamos carinhosamente os nossos telespectadores e rogamos aos bons espíritos que nos intuam em mais um programa, em mais um encontro semanal. Você sabe que os nossos programas se alternam entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós vamos estudar hoje, André? Tanto hoje quanto na semana que vem, veremos questões do Livro dos Espíritos. É uma continuidade que começaremos hoje e daremos sequência na próxima semana. Estamos vendo o livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 1º, penetração do nosso pensamento pelos Espíritos. Então hoje nós vamos ver um pouquinho. Os Espíritos penetram o nosso pensamento, acompanham-nos. Primeira questão de hoje, 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos? Resposta: podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Esse conjunto de pergunta e conjunto de respostas é muito interessante. Por quê? Porque Allan Kardec vem desvendar para todos nós uma condição que até então poucos conheciam. Ou seja, primeiro, o plano espiritual e o plano físico se interligam, os dois planos da vida. Com isso, Kardec, sabedor dessas informações, ele projeta as perguntas se os espíritos podem penetrar, podem ver o que nós fazemos. E os espíritos dizem que sim, diante daquilo que interessa a eles. O que quer dizer isso? Quer dizer que os espíritos se unem através do quê? Através do pensamento. E nós só podemos atrair espíritos de acordo com a nossa condição pensamento. Quem pensa positivo, quem pensa coisas boas, logicamente vão ter espíritos bons ao seu lado. Quem é perverso, quem é sarcástico, quem é maldoso, logicamente vai ter espíritos também ao seu lado do mesmo naipe. Então é isso que os espíritos respondem para Allan Kardec, para nos mostrar que de toda maneira nós estamos sempre acompanhados do plano espiritual. Pergunta seguinte, 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Resposta: conhecem, muitas vezes, aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então é interessante esta pergunta, não é? Vem falar aqueles pensamentos que às vezes a nossa esposa, ou o marido, os filhos, os pais não conhecem, mas que os espíritos podem vir a conhecer. O pensamento, ele é como uma televisão. Nós vamos pensando e criando, vamos pensando e alimentando. E os espíritos, conforme já foi visto na questão anterior, vão acompanhando estes pensamentos. Então, aquilo que é oculto de um encarnado para o outro, não necessariamente é oculto para o plano espiritual. Um encarnado pode acompanhar o pensamento do próximo? Pode, o caso de Chico Xavier, por exemplo. O Chico, ele tinha uma mediunidade anímica,
que ele tinha capacidade de auscultar o pensamento de um outro encarnado. Então era muito comum uma pessoa, eu me lembro de uma história do Sérgio Santos, um músico espírita, contando na casa de meus pais, que certa feita um tio dele, um extraordinário médium de materialização, José Jorge, ele estava indo visitar o Chico, e o Chico estava numa fase bem gordinho naquela altura. E aí o José Jorge pensou, olha, parece um sapo gordo na mesa. Pensou. E aí, quando chegou diante do Chico, cumprimentou o Chico cumprimentou ele. Aí o José Jorge falou, e você, Chico, como está? Ah, José Jorge, eu me sinto um sapo gordo, olha meu tamanho. E ambos caíram na risada. Então era muito comum o Chico captar o pensamento de um outro encarnado. Então é possível, mas estamos falando de um encarnado que eu conheci. Eu não conheci nenhum outro médium. Dona Ivone tinha lapsos na sua mediunidade também, mas são muito poucos que têm essa capacidade. Interessante, né? Antes de dar continuidade, eu vou lembrar que esse assunto não é novo. Paulo, numa das suas epístolas, já escreveu: é mais fácil o homem esconder o pensamento de outro homem do que dos espíritos. Então Paulo já havia escrito isso há 2000 anos atrás, para nós notarmos que essa ideia de convívio entre o plano físico e o plano espiritual, logicamente, é muito antigo. Pergunta seguinte, 457A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Resposta: certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. Então nós vemos também, né, essa ideia que, continuando aquela linha de pensamento que eu já coloquei de Paulo, né, é mais fácil esconder de um homem do que dos espíritos. Então nós percebemos que não existe fronteiras para as duas dimensões. Não existe fronteiras. O que existe são espíritos que se interligam através do pensamento, espíritos afins, porque os afins se atraem e automaticamente, seja estando no corpo ou fora do corpo, não conseguimos esconder nada, porque para os espíritos tudo é visível. Então nós precisamos entender essas questões. A última questão que forma este item, 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, nesses 2 anos de pandemia, não deram 5 vezes, mas tivemos aproximadamente 5 oportunidades que o plano espiritual inferior interferiu na nossa transmissão ao vivo do Evangelho no Lar. E era curioso que esses espíritos chegavam no domingo, que é o dia da nossa desobsessão, e caçoavam, porque naquele momento em que a gente está preocupado, é a internet, é o computador, é o microfone, é isso, é aquilo, eles com pequenas traquinices deixam-nos alterados. Então eu percebo que esta resposta ela é muito clara. Se é um espírito zombeteiro, vai dar risada da nossa cara. Se é um espírito sério, vai tentar nos ajudar de alguma forma, levando um pouco, vamos manter a calma, vamos solucionar o problema, vamos achar uma solução eficaz para o que estamos passando. Vai muito da natureza do espírito. Eu gostaria, né, de contar uma pequena história para completar o tempo, não é, que me veio à mente, de Francisco Cândido Xavier. Ele tinha um hábito de ir naquele presídio famoso em São Paulo, que foi até desativado pelo seu grau de violência, tantas mortes, não é? E ele tinha um hábito de uma vez por ano, e ele levava cigarro, muito cigarro. Ele soltava os maços de cigarro e levava aqueles pacotes de cigarro para aqueles irmãos. E ele gostava de visitar aquela área chamada X9, que houve aquela grande tragédia, não é?
é a mais violenta. O presidente do presídio, já conhecendo Chico Xavier, autorizava, sabia da condição do Chico. Mudou o diretor do presídio e o Chico foi fazer a visita e ele não quis autorizar. O Chico então insistiu que a responsabilidade era dele, e de tanta insistência do Chico, o diretor diz: olha, eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que a fé do senhor é muito grande, mas o povo que está aí dentro é muito violento, eu gostaria que o senhor tivesse cuidado. Ele diz: não, se precisar fazer um termo eu assino, e o diretor fez um termo de responsabilidade, onde ele assumia qualquer responsabilidade com a sua vida ali dentro. Ele assinou o termo e entrou. O diretor do presídio não era espírita, mas tinha um amigo que era jornalista, muito espírita. E ele chamou o amigo e disse: olha, dá para você vir aqui no presídio? Tem uma coisa interessante que está acontecendo aqui. E o amigo foram, e os dois foram para uma certa região do presídio onde tinha uma visão do pátio, porque aqueles presos estavam todos no pátio tomando sol. E eles queriam ver qual seria a reação daqueles homens perante o Chico e a reação do Chico perante aqueles homens. E ali conta que eles ficaram admirados, porque quando o Chico entrou, aqueles homens violentos, aqueles homens fortes, aqueles homens que cometeram tantas atrocidades, vieram correndo em direção dele. O diretor confessa que ele ficou preocupado, eles achavam que poderia acontecer alguma coisa contra a integridade de Chico Xavier. E aconteceu que aqueles homens foram chegando perto de Chico, foram ajoelhando, foram beijando a mão do Chico, foram beijando o pé do Chico, e aquela cena bonita daquelas pessoas rudes, mas reconhecendo em Chico Xavier um irmão querido. Quando terminou tudo isso, o Chico saiu e o jornalista pediu se poderia fazer uma entrevista. Ele disse sim, e perguntou para o Chico: Chico, eu imagino que aí dentro você viu muitos espíritos que são obsessores, que estão obsediando esses homens violentos. O Chico olhou e diz: não, meu filho, o que eu vi aí dentro foi muitas avós, pais, mães, filhos, que estão no mundo espiritual chorando por esses irmãos. Cadê os obsessores, Chico? E ele diz: os obsessores, meu amigo, estão lá fora tentando trazer outros para cá. Essa é a lei de afinidade que nos explica o Livro dos Espíritos. Daqui a pouquinho vamos começar um novo item, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Mas antes, vamos deixando aqui o nosso WhatsApp, 19997782794. Entre em contato conosco, mande a sua mensagem, peça para fazer parte da lista de transmissão, que é gratuito. E também te convido a se inscrever no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. youtube.com/TV A Caminho da Luz. É a oportunidade que você tem de estudar comigo e com o nosso querido Sérgio através de lives, estudos, gravações feitas no estúdio, preparado com muito amor a você que nos acompanha. Queridos amigos, nós vamos encerrando o primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo do programa ABC do Espiritismo. Você sabe que é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Não sai daí não, é um pequeno intervalo. Queridos amigos, eu não disse, é um pequeno intervalo e já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. Que alegria podermos estar hoje tratando de um assunto tão importante, dando continuidade àquele assunto que nós já começamos no primeiro bloco, que é os espíritos. Podem interferir em nossos pensamentos e em nossas ações? Em nossos pensamentos nós vemos que sim, e em nossas ações. Vamos ver agora. Não é isso mesmo, André Luiz? É verdade. Primeira questão deste momento, deste segundo bloco. Questão 459, uma pergunta cuja resposta ela é clássica no meio espírita. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem.
É muito interessante, né? Tem uma tradução que diz: vos guia e vos dirigem. É interessante nós analisarmos essa conceituação, por quê? Bom, nós já vimos no primeiro bloco que nós nos interligamos pelo pensamento. E nós, logicamente, se somos espíritos maldosos, vamos ter companhias maldosas ao nosso lado. E às vezes nós criamos uma empatia tão grande entre nós e os espíritos que nós passamos a receber uma carga de influência muito grande. E eles, sabedores da nossa condição moral, eles têm facilidade para nos incentivar a cometer isso ou aquilo. Então nós vemos que a pergunta é muito interessante e a resposta é mais interessante ainda, porque os espíritos só nos guiam, só nos dirigem, se nós permitir. Porque nós temos que entender também que tem o livre-arbítrio. Nós temos que entender também que uma pessoa voltada para o campo do bem, ela pode até ser influenciada por um espírito mal, mas ela só vai aceitar se ela o quiser. E geralmente ela vai repelir, por ela ser uma pessoa boa, está sempre com a prece. Então nós vemos que por mais que os espíritos tentem, a última palavra é sempre a nossa. Pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. É interessante que numa das obras de André Luiz, um instrutor diz a André Luiz que nem o sábio, mais sábio, conseguiria com propriedade dizer onde termina o pensamento do encarnado e onde que começa o pensamento dos espíritos. De tal a natureza íntima que nos liga a nós encarnados ao plano espiritual. Por isso que fica aquela briga. Esse pensamento é meu ou é dos espíritos? É como um médium de psicofonia, por exemplo, ter dúvida. Esse momento da comunicação foi o espírito ou fui eu que disse? O médium da psicografia, essa frase é minha ou é dos espíritos? Então nós percebemos que é muito natural. Então ele fala, há pensamento vosso, mas há pensamento nosso. Então nós percebemos que no nosso grau evolutivo, com a nossa mediunidade ainda em desenvolvimento, muito rudimentar, perto de um Chico Xavier, por exemplo, esta dúvida ainda faz parte. O que nós temos que ter de certeza é que os espíritos nos influenciam. E além da última palavra ser a nossa, nós também temos a oportunidade de escolher quais espíritos eu desejo do meu lado. Eu não sei, né? Me parece que é Évora, se eu não me falho a memória, em Portugal, como tem mais 2 ou 3 igrejas na Europa, feita de ossos, né? E eu tive a oportunidade de conhecer de Évora. E é interessante que tem uma placa bem na porta assim que diz assim: aqui estão os nossos ossos, aguardando os vossos. Né? Então, quando o André estava lendo a resposta ali, eu me lembrei dessa resposta que os espíritos dão. Né? Nós estamos sempre juntos de vocês. Nós estamos sempre influenciando. Nós estamos sempre fazendo com que o nosso pensamento possa ser repercutido entre vós. Se ele vai ser ou não, isso é uma outra história. Volta a repetir, depende de nós. Pergunta 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade.
Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então nós percebemos que a linha de pensamento de Kardec é perfeita e a linha de pensamento dos bons espíritos realmente acompanha o pensamento de Kardec, né? Não há traição nas respostas, não é? É uma maneira contínua. E é interessante essa resposta porque os espíritos dizem para nós assim, olha, realmente eu concordo que é difícil você saber o que é de vocês, o que é nosso. Mas veja, quando você está num lugar e de repente vê um pensamento totalmente alheio àquilo que você estava imaginando, lógico que não é um pensamento seu. Agora veja, quando eu estou com um pensamento de ódio por alguém, é natural que eu abra um campo para que espíritos possam colocar mais combustível nessa fogueira. Ao mesmo tempo, o contrário é verdadeiro. Quando eu estou planejando fazer um ato do bem, logicamente bons espíritos vão se aproximar, dando ideias também de como tem que ser feito. Então aqui nós vemos, por exemplo, uma pessoa que está pensando no suicídio. É o que basta para espíritos obsessores se aproximar e falar, faz mesmo, você está correto, a vida não tem sentido. Aí a pessoa vai e pula de um pontilhão, ela vem a desencarnar. Aí ela diz, mas então foi o espírito que me inspirou. O espírito pode até ter inspirado, o espírito pode até ter sugerido, mas não podemos tirar a responsabilidade de que o ato foi cometido por nós. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Questão 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Resposta. Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. E uma colocação de Allan Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então a pergunta, os homens de gênio, estes companheiros ou companheiras que vêm com compromisso de descobrir algo na ciência, que vêm com compromisso de ser um missionário em determinada área que vai beneficiar muitas pessoas com a sua descoberta, é dele ou é uma inspiração? E aqui fala, pode ser os dois. Pode ser um preparo dele no plano espiritual, como pode ser também uma reunião de espíritos no plano espiritual que vê o esforço dele, a capacidade dele, o compromisso dele ou dela, e ali passam a intuí-los. Em último caso, ele fala a intuição. Procuram através do sono, procuram através de projeções, procuram deixando pequenas ideias e eles vão alimentando, descobrindo, estudando. Então nós percebemos que nenhuma descoberta é 100% somente no encarnado. A obra de Allan Kardec é um exemplo disto. Tem a participação dele, mas tem a participação dos espíritos. Nos próprios comentários de Allan Kardec, nós não sabemos se é propriamente dele ou sugestão de várias ordens do plano espiritual superior. Então nós percebemos que é muito difícil, seja no campo do bem como seja no campo do mal, distinguirmos uma criação que é propriamente só do encarnado ou quando tem a participação de benfeitores amigos. E a última questão de hoje, 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Resposta: pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então aqui nós vamos praticamente ir encerrando o nosso programa,
porque depois no próximo programa, como o André já disse, no primeiro bloco, teremos a continuidade desse item que é muito interessante, não é? Então nós vemos a inspiração, pergunta Kardec, é boa ou é má? A resposta é óbvia, depende do encarnado. Você está com bons pensamentos, vai receber influência de bons espíritos. Você está com maus pensamentos, você vai receber influência de maus espíritos. Eu faço me lembrar também, eu conto sempre aquela historinha que vai se encaixar perfeitamente aqui, com aqueles desenhos animados que tinha na época que eu era criança. Um personagem tinha que tomar uma atitude. Então aparecia lá o capetinha, ficava de um lado do ouvido dizendo as coisas para ele. Olha, faz isso mesmo, prejudica aquela pessoa. Quem pensou foi o encarnado. E vem o capetinho e fala, não, faz isso mesmo, olha, ele merece, você vai ser vitorioso. E do outro lado aparece um anjinho e diz assim, olha, não faça não, você vai se comprometer, não vale a pena. Eu digo que essa resposta está exatamente inerente a esse quadro. Por quê? Porque, logicamente, bastou a gente pensar que os espíritos então vêm com as influenciações. Queridos amigos, nosso programa chegou ao término. Semana que vem daremos continuidade a este tema e deixamos aqui o nosso WhatsApp para que possa entrar em contato conosco. 19 997 78 2794. Lá você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta, sua colocação ou simplesmente mandar o seu nome e a sua cidade e fazer parte da nossa lista de transmissão, que é gratuita. Eu espero a sua mensagem. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa ABC do Espiritismo, agradecendo a sua audiência, agradecendo a direção da TV Mundo Maior pela belíssima programação que está colocando ao ar, principalmente nesses momentos de pandemia, porque ainda não acabou, e rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa, votos de muita paz e de muita luz. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.